Olá, inquilinos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que está chegando agora e não me conhece, olá, eu sou a Aline, leio relatos sobrenaturais encaminhados aqui pelos nossos inquilinos toda terça e quinta-feira no YouTube. Se você quiser se tornar um inquilino, é só se inscrever aqui no canal e se quiser um relato seu sobrenatural lido aqui por mim, caminha para o e-mail da legenda. Não se esquece de hypar esse vídeo para ajudar a distribuir para mais pessoas no YouTube e assim me ajuda a crescer com o canal aqui também. Hoje o relato encaminhado é um relato de magia pesada, é uma inquilina que nos encaminha este relato. Já vou avisado que o tema tem aqueles pedacinhos mais pesados, então se você tem sensibilidade com o tema de magia pesada, pule para outro vídeo aqui do canal e a gente vai deixar aqui nos cards algumas sugestões de outros vídeos mais tranquilos para vocês assistirem. Então, sem mais enrolação, vamos para o relato de hoje. E é intitulado com O Amor é Cego. Eu estava estudando no 6º semestre de nutrição no período noturno e fiquei sabendo que um menino vinha transferido do período diurno. Quando ele entrou, meu radar levantou. Me chamou a atenção. Alto, bonito, bem barbudo, olhos e cabelos pretos. Falou um boa noite e eu quase caí de costas. Tamanha educação e beleza. Rolou uma troca de olhares e ele sentou no fundo da sala e no intervalo ele veio puxar assunto comigo para ver se na grade tínhamos matérias sobre o sistema gastrointestinal. Mas na verdade era só para começar uma conversa comigo mesmo. Depois pediu meu telefone e disse que ia criar um grupo de estudos da sala. Sei. Mas tudo só para se achegar em mim. À noite ele mandou uma mensagem. Oi, boa noite, tudo bem? Me desculpa te atrapalhar, mas eu te achei muito bonita. E confessou que a história de criar um grupo era mentira, era só para pegar o meu telefone mesmo. Ficamos umas 3 horas conversando, um papo bom, sabe? Começamos a nos relacionar e trocar mensagens o dia todo. Fazíamos inúmeros planos de estudos, academia e viagens, tudo junto. Ele parecia incrível, mas eu nem imaginava onde eu estava me enfiando. Depois de uns 3 meses juntos, ele me chamou para ir a um sítio com uma galera. E eu, com toda certeza, quis ir junto. Mas lá nesse sítio, eu nem imaginava. Lá aconteciam os rituais. Ele era envolvido com magia pesada. Para ele poder conquistar as coisas, ele fazia muita magia. Ele não era pobre. Eu diria até que a família dele era de classe bem rica. Nada faltava para ele. Ele morava num apartamento muito chique. Fui a jantares lá, tudo de excelentíssima qualidade. A cozinha era impecável. Ele não tinha nenhuma necessidade de mexer com essas coisas, pois ele era bem privilegiado. Os pais eram divorciados e ele morava com o pai. Mas eles não se davam bem. O pai tinha uma namorada, mas os pais dele não poderiam sequer imaginar que ele mexia com essas coisas, pois os pais dele eram evangélicos, bem fervorosos, muito da igreja, e o pai dele era quase um pastor. Já lá no sítio, eu reconheci algumas pessoas que ele em alguma outra oportunidade já havia me apresentado, e outras conheci naquele momento. E só lá ele foi me contar que naquele sítio eles faziam alguns tipos de rituais. Apesar de ter uma vida tranquila e não faltar nada para ele, ele já estava desempregado fazia alguns meses. E o pai não era o tipo assim que dava tudo de mão beijada. Ele amava o mundo fitness e queria muito terminar os estudos em nutrição para se dedicar a esse mundo de academia e coisas do tipo. Como eu fiz amizade com as meninas, logo todas fomos para a cozinha fazer purê, maionese, os os acompanhamentos, porque iríamos fazer um churrasco. Os homens desapareceram e por mais que o sítio fosse lindo, estava muito frio, mas muito frio mesmo e escurecendo. Eu desconfiei que eles estivessem indo para a cachoeira que dava para ver inclusive da janela da sala,
bem ao longe, mas dava pra ver. Achei que tivessem ido fumar alguma coisa meio que escondido, sabe? Sei, até imagino. Mas ao observar bem ao longe, na direção da cachoeira, eu vi umas luzinhas pequenininhas. Quando eles voltaram, perguntei o que eles foram fazer perto da cachoeira. E ele me contou que foram buscar um sapo para fazer um ritual. Achei que era brincadeira e nem levei muito a sério. Ele disse que o ritual era para ele conseguir entrar no emprego no mundo fitness. Ele era viciado em academia e por isso estava na faculdade de nutrição, porque queria viver desse mundo. Academia, dietas, fisiculturismo. Fizemos churrasco com a galera e todo mundo foi dormir. No dia seguinte, depois do café, eu decidi dar uma volta perto da cachoeira e achei o sapo morto, muito triste. Nem consigo relatar o que fizeram com o pobre coitado. Achei uma judiação. Eu não entendi nada, mas assim que voltei para o sítio eu questionei ele. Olha, eu não quis falar nada na frente do pessoal, mas me explica essa história do sapo. E ele disse que para a gente conquistar as coisas boas na vida, ele fez o que todo mundo faz e que era ritual para subir na vida. Como eu estava cega de amores, eu pensei, ele foi no embalo dos amigos. Nem foi ele que fez isso, mas era verdade. Passado um tempo, ele me pediu para dar uma carona para ele, pois o seu carro tinha quebrado, porque ele iria para ter um negocinho na casa de um amigo. Tudo bem, eu levei nessa casa. Conheci várias pessoas de várias idades e todo mundo falando do tal ritual. Depois de um certo horário, começaram a chegar várias pessoas e todas traziam corações de boi ou de galinha, algumas chegavam com saquinhos de mercado, outras chegavam com o coração meio quente e eu nem quero saber como isso foi parar na mão deles. Aí ele veio até mim e disse, amor, não fica nervosa. Mas vai rolar um ritual aqui e eu espero que você fique quietinha e não fique assustada. Na hora eu entrei em pânico, mesmo com todo mundo me tratando muito bem. Não tinha pra onde você correr também, né, inquilina? Não tinha muito o que você fazer, né? Já tava lá no meio, né? Assim que o ritual começou, foram tocadas músicas muito estranhas, acompanhadas de percussão. Muitas taças no chão, pessoas colocando capas pretas e coisas estranhas pelo corpo. Nunca vi nada parecido e aí eu percebi que seria algo meio maquiavélico. Tinham crânios, eram falsos, mas mesmo assim era assustador. E em cima desses crânios, velas de várias cores acesas. Estava muito frio, era no quintal da casa. E de repente começou uma sequência de incorporações. Mas não eram de entidades conhecidas, pareciam seres totalmente assustadores. Disseram que seria um ritual light, mas as coisas começaram a sair do controle. Era um ritual de magia pesada e eu fui ficando gelada. Muita bebida, muitas velas, muitas risadas. Mas tinha um cara lá participando. O ritual era para ajudar esse cara. Ele era ex-presidiário e veio junto com a esposa e a filha. E ele tinha uma cara arrepiante, de quem já havia praticado muitas coisas ruins na vida. Os incorporados comiam aqueles corações do jeito que estava, gelado, era grotesco e horrível. E eu pensava, amo tanto esse cara e olha o que ele tá fazendo. O que tá acontecendo? Por que eu me meti nisso? Alguém começou a falar. Hoje vamos ajudar nosso amigo fulano. Fizeram uma roda ao lado dele de entidades que vinham lá de baixo. Isso tudo para tirar os obstáculos da vida daquele cara. De repente, um cara que estava incorporado acabou desincorporando e incorporando um obsessor que veio junto com o ex-presidiário. Ele veio urrando, se debatendo no chão e veio querendo atacar todo mundo. Vários integrantes da casa tentaram segurar o obsessor e nada estava dando certo. A entidade era tão maligna que usaram uma corrente de ferro, meu Deus, e amarraram o obsessor que estava incorporado porque ele queria machucar de toda forma o ex-presidiário. E isso não podia acontecer, ou seja,
O obsessor veio com esse cara que veio pra fazer o ritual, que você fala que ele era ex-presidiário. Nada de preconceito, viu, gente? Eu só tô relatando o que ela falou aqui. É só porque ela fala todas as vezes aqui, ela coloca o cara, então pra não ficar confuso o relato, tá? Mas é só pra ilustrar bem quem era. Então, o obsessor incorporou numa outra pessoa que estava participando e queria de toda forma agredir ele. Estávamos com as luzes apagadas e a iluminação era só daquelas velas acesas. E também havia uma prateleira com mais velas. Essas velas começaram a apagar e o pessoal tentava acender e a entidade começou a falar com aquela voz gutural. Parecia um exorcismo que estava dando muito errado. Os que estavam incorporados com as entidades começaram a vomitar freneticamente. E quem não estava incorporado começou a puxar toda aquela nojeira com o rodo. Eu gelava e as velas começaram a voar pelo espaço. Meu Deus, nessa ideia eu já tinha saído correndo. E depois de muito esforço, conseguiram tirar o obsessor dali. E eu não podia sair do meio do ritual, pois eu poderia sofrer o risco de algum mal físico. Eu só esperava que acabasse logo para eu poder voltar para minha casa. Continuei mais alguns meses com esse moço. Mas aí eu comecei a me ligar que ele estava me usando. Eu dava carona, comprava coisas que ele me pedia para me pagar depois, isso porque ele tinha dinheiro, né? E nunca me pagava, e eu fazia tudo de bom grado. Ou seja, o que eu estava fazendo da minha vida com esse cara? Só sei que minha vida desandou depois desse ritual. Gente, perdão, vou tomar água porque eu tô ainda um pouco resfriada e minha voz tá falhando um pouco. Só sei que minha vida desandou depois desse ritual. Tive algumas dificuldades no trabalho, comecei a brigar com algumas amigas e depois eu descobri que ele estava me traindo. Depois do ritual do sapo, ele conseguiu um estágio numa academia e lá tinha uma personal muito bonita e ele começou a se relacionar com ela. Eu descobri por que ele começou a ficar distante e sempre se distanciava para ficar mandando mensagens. Cheguei a perguntar se ele queria me falar algo, porque a gente já estava junto sem estar junto, sabe? Nunca chegamos a formalizar nada. E ele confessou que conheceu essa pessoa. Depois disso, dei a volta por cima e saí fora desse relacionamento doentio. Nos esbarrávamos na faculdade, porém não trocávamos mais nenhuma palavra. Só sei que a vida dele começou a afundar. Fisicamente, ele foi ficando mais pálido e mais magro. O ano letivo acabou e fiquei apenas sabendo que ele reprovou e não deu continuidade ao curso. Conclusão: o amor é realmente cego. Inquilina do meu coração, onde você foi se meter? Não por causa dos rituais e nada disso. Eu sei que tem pessoas que levam rituais e a prática de magia muito a sério. Mas me parece pelo seu ritual que essas pessoas que estavam praticando eram meio amadoras, né? Porque tudo deu errado, as entidades não eram controladas e nem controláveis. E as coisas começaram a rodar e você corria risco de sair desse ritual. E fora que o cara, ele era bem do safado, né? Vamos falar que ele é bem do lazarento, porque o cara tinha grana, mas pelo que você deixa... não sei se é isso, mas pelo que eu entendi no seu relato, você deixa claro que o pai dele tinha grana, ele morava com o pai, eles não se davam bem, mas também o pai não liberava grana de mão beijada. Então ele tinha que fazer o esforcinho dele. Mas aí talvez não conseguindo fazer o esforço, vendo que você tava aí boba de amores por ele se aproveitou, pedia dinheiro, pedia carona, e você cega de amores, né? Cedia aos caprichos desse lazarento, por que não chamá-lo de lazarento, né? E sobre magia, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando ele falou lá, amor, vai rolar um ritual aqui de magia, eu quero que você fique quietinha e não se assuste, já era deixa pra você ter ido embora. Falar, legal, muito obrigada, te trouxe até aqui, um beijo, vou pra casa, era só deixa. Mas, né, como você tava lá também, talvez você nem esperasse que ia chegar a esse nível. Mas quando você já viu a galera chegando lá com os coraçãozinhos, com os negócios meio estranhos, que te deixou meio assim, né, já podia ter dado uma voltinha, né? E se o cara tava esperando a carona de volta pra casa, você falava, ó, quando acabar você me liga que eu venho te buscar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, hoje em dia a gente se mete, e mesmo que
a gente goste, que a gente tenha curiosidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito desses assuntos, mas tomo muito cuidado, tenho parcimônia, observo e não acredito em tudo que todo mundo fala, porque também nem todo mundo tá tão preparado para isso. Principalmente quando são pessoas muito jovens, né? Magia, eu não sei que tipo de ritual é que eles estavam falando e você também não deixa muito claro, mas assim, magia não é uma coisa pra gente brincar como se fosse estourar bolinha de sabão pelo ar. É sério. Mexer com coisas que a gente não sabe é sério. Quase que isso pode ter virado uma tragédia, porque eles não estavam dando conta de segurar. Aí você falando lá, começou a acontecer com os outros guias lá que estavam incorporados. Eu nem sei se pode falar que é guia, porque você falou que era um ritual de magia. Então não era um ritual de alguma religião, era um ritual, né? Os caras começaram a vomitar e começou a virar toda aquela esbórnia, toda essa coisa louca. E ninguém tava dando conta. E também você não me falou, né? Você só falou assim pra mim. Agora eu fiquei curiosa, inquilina. Como que você saiu de lá? O que aconteceu? Como que assim, acabou esse ritual? Mas que bom que você entendeu que esse amor não era pra você, que esse amor estava só se aproveitando. E fique mais espertinha aí com os amores da sua vida e com as pessoas, né, até amigos que se envolvem e para os lugares que as pessoas te levam, que elas podem estar te levando para enrascadas, né? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com amigos e com pessoas que a gente se envolve e lugares que a gente vai sem conhecer, porque a gente nunca sabe também até onde vai o nível de maldade das pessoas, certo? Então é isso, galera, esse foi o relato de magia pesada de hoje. Não esqueça de hypar esse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e mandar o seu relato para mim, para eu ler no próximo vídeo. Tá certo, galera? Inquilinos, um beijo e até o próximo Relatos da Casa 378. Você ouviu Relatos da Casa 378. Mande seu e-mail para relatosdacasa378@gmail.com.